Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso para verificar o desenvolvimento da safra de soja 2021 até esse momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Fernando Cadori, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Fernando, é um prazer tê-lo aqui novamente no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, bom dia Guilherme, é uma satisfação para nós falar o Notícias Agrícolas, estamos à disposição. Fernando, que balanço a gente pode fazer do plantio dessa safra de soja aí no estado, né? A gente acompanhou diversas regiões aí com dificuldades, falta de chuvas, atraso nesses trabalhos de plantio. De uma maneira geral no estado, como é que foi a implementação dessa safra 2021? Bom, vamos lá, a gente teve um atraso generalizado das chuvas para o início do plantio, correto? Em torno de 15 a 20 dias. Então, nós temos um delay no plantio, isso em todas as regiões do estado, regiões que tradicionalmente plantavam mais cedo, como a região médio-norte, a região oeste, principalmente, esse ano tiveram atrasos, né? Então, a gente tem esse atraso no início da implementação das lavouras e temos também aí veranicos em meio à estabilização dessas lavouras no campo. Agora, a chuva normalizou, mas, de fato, o final de 2020 aí foi um ano extremamente atípico para consolidação e implementação dessa nova safra 2021. E aí, Fernando, com esse cenário, essas dificuldades de plantio, também essa situação de veranico no desenvolvimento dessas lavouras, a gente já pode apontar algum nível de perda de produtividade nesse ano? Olha, é difícil mensurar a questão da produtividade. Obviamente, a gente vai ter um recuo, sim, em função que você perde a melhor janela de plantio e que muitos materiais de ciclo precoce que são semeados aí, quando pega uma adversidade climática, tem menos tempo para se recuperar. Então, provavelmente a gente tenha, né? Tem um ponto também que as nossas terras no estado de Mato Grosso, o produtor tem investido cada vez mais na parte de fertilidade, na correção dos solos. Então, isso aí é um ponto positivo também, juntamente com a formação de matéria orgânica. As terras também, onde estão corrigidas, elas têm um pouco mais de caixa para aguentar essas adversidades. Então, o que a gente tem de certo agora é esse delay no plantio, um atraso, consequentemente, na colheita, e provavelmente a gente tenha alguma perda na colheita, porém é difícil de precisar e quantificar isso agora, nesse momento. E aí, falando da colheita, Fernando, algumas localidades já começando esses trabalhos, já na reta final de 2020, entrando esse ano colhendo. É uma situação ainda pontual? Quando é que a gente deve ter a colheita propriamente dita aí no estado? Sim, é uma situação totalmente pontual, tá? Porque se trata de áreas que vão vir o algodão na segunda safra. Então, a cultura foco não é a soja, é o algodão. São plantados sojas super precoces aí para viabilizar a cultura do algodão. Algumas lavouras irrigadas, né? Então, são bem pontuais. Como eu disse anteriormente, a colheita, de fato, vai atrasar um pouco esse ano. A gente deve firmar a colheita aí em meados de fevereiro para final de fevereiro. E aí, início de março, vai ser o grande forte da colheita no estado de Mato Grosso. Então, a gente vai ter um atraso, sim, em torno de 10 a 20 dias nessa colheita e também no plantio da segunda safra. É justamente esse o próximo ponto que eu queria abordar, a segunda safra de milho. Com esse atraso, essa colheita aí entre fevereiro e março, como é que fica a janela para o produtor plantar o milho safrinha? Vai ficar muitas áreas fora da janela no estado? Então, o produtor, como qualquer atividade, faz o seu planejamento com antecedência. Então, para se entrar numa cultura, se planeja 6 meses, 1 ano de antecedência. Então, o que ocorre? Essa semente está comprada, os insumos estão comprados, então o produtor vai plantar, até porque a precificação está atrativa. Então, essas lavouras vão vir, porém vão vir fora da janela, como você bem colocou, e aí a gente tem um risco, tem as incertezas aí, que a segunda safra, apesar de vir trazendo bons resultados, ela depende muito de clima, e quando a gente já começa o plantio com 10 ou 20 dias de atraso, o risco de ter algum problema, ele é aumentado, né? Então, a gente vai ter esse problema. Não acreditamos que áreas vão ficar sem plantar,
porém essas áreas vão vir fora da janela de plantio ideal. E agora, Fernando, olhando para a comercialização, mais para o mercado, essa safra de soja, ela já começou, né, desde antes do plantio, já bastante negociada. Como é que está essa situação nesse momento? Ainda resta muitos volumes para serem negociados na soja? Então, nós tivemos nos últimos tempos, isso não é só Mato Grosso, do Brasil inteiro, uma perda de referência na precificação da soja e do milho também, né? Das commodities de maneira geral. Então, isso ocasionou com que nós, produtores, vendêssemos a safra antecipada para cobrir custo, obviamente, tanto em reais quanto em dólar, e basicamente 60%, 70% foi previamente comercializado a níveis de preço muito inferiores do que está sendo praticado agora. Então, é complicado, porém o produtor tem que se organizar, tem que rendear, mas a valorização que houve agora foi uma perda de rentabilidade aí de todos os produtores, que é sentido agora, não tem como o produtor não olhar para trás, porém já está travado e bem travado. Existe sim uma parte que não foi travada, mas é uma pequena parte. Então o nosso produtor, novamente, não conseguiu aproveitar esse aumento de preço como poderia ter aproveitado, infelizmente. E aí, Fernando, você comentou, né, mas só para a gente salientar, mesmo que essa negociação tenha sido feita a preços menores do que esses de pico, ainda assim deve garantir uma rentabilidade para o produtor nessa safra. Na verdade, quando o produtor faz o RED, faz a trava, ele faz de uma maneira bem justa ali, que trave os custos e, obviamente, a rentabilidade vai depender da produção, da produtividade, né? Então, a gente tem uma quantia que é custo, o que vai definir o tamanho da rentabilidade do produtor, obviamente, se tivesse vendido a preços maiores, estaria garantida, porém, o que vai garantir a rentabilidade ou não do nosso produtor nessa safra é a produtividade. Como a gente falou agora há pouco, a gente está com a lavoura atrasada e ainda depende das chuvas no mês de janeiro, agora são muito importantes. Então, a gente, para ter uma safra consolidada e já com patamares menores em função do atraso de plantio, a gente precisa ainda do janeiro consolidado e é isso que vai estimar a rentabilidade ou não do produtor. A produtividade é que a gente tanto depende nas nossas lavouras. E quando a gente olha para o milho, a situação também é semelhante, né? Com essas vendas bastante antecipadas já. Também é semelhante, o milho da mesma maneira. No estado aqui, eu não consigo precisar agora o número, vai ser atualizado agora quando o IMEA voltar, já a partir da semana que vem, mas temos mais de 60% da safra que vai ser plantada, comercializada antecipadamente. Como eu disse, nós tivemos uma perda da referência na precificação. Então, por algum momento, o produtor é como se a gente tivesse sido vendado e não soubesse mais o que é bom, o que é ruim, qual a referência das precificações. Tanto é que BMF é um exemplo, atingimos máximas nunca vistas até então. Então, a partir do momento que você não sabe qual é o pico e qual é o fundo, você não tem mais referência. Então, essa referência agora está voltando e nesse meio tempo, obviamente, o produtor perdeu de travar nas melhores margens, mas é assim mesmo, é mercado e todos nós temos que estar preparados para esse tipo de situação. E aí, Fernando, só para a gente encerrar a nossa conversa, falando de um assunto que está aí em voga nesse momento, não aí no Mato Grosso, mais especificamente em São Paulo, mas que engloba todo esse setor do agro, o aumento do ICMS. Como é que o senhor, como presidente de uma importante associação do agro, a ProSoja MT, enxerga toda essa questão desse aumento no ICMS que vai impactar bastante no agronegócio? Em primeiro lugar, nós nos solidarizamos com os produtores do estado de São Paulo. Ontem mesmo nos manifestamos em referência a isso, com relação a essa tributação, e somos terminantemente contra qualquer implementação de tributos sem uma ampla discussão, como não houve no estado de São Paulo, com o setor produtivo e com os consumidores. Isso não pode acontecer em setor nenhum. Obviamente, o estado de São Paulo é um provedor de insumos para todo o Brasil, então a gente sabe que esse efeito vira um efeito cascata, aumentando o custo para o produtor de leste a oeste, norte a sul e principalmente levando ao aumento de custo nas gôndolas dos supermercados para o nosso consumidor final, que já está tão penalizado, nós como sociedade, nesse último ano, não só no Brasil como no mundo, devido a essa pandemia que vem se arrastando e vem tirando a renda do nosso país. Então não podemos penalizar a sociedade e não podemos penalizar um dos poucos setores que ainda vem
se superando, mesmo em meio à pandemia, que é a agricultura, que é o agronegócio de maneira geral. Fernando, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário das lavouras de soja aí no estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Em nome de todos os produtores do nosso grande estado de Mato Grosso, eu desejo a todos uma excelente safra e desde já nos colocamos à disposição. Um abraço a todos. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando essa reta final e os trabalhos de colheita aí no estado. Muito obrigado. Um bom dia a todos. O Fernando Cadori, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor o desenvolvimento das lavouras da safra de soja 2021 lá no estado do Mato Grosso. Segundo o Fernando, os trabalhos de plantio lá no estado aconteceram com cerca de 15 a 20 dias de atrasos, isso em função da demora para a chegada das chuvas, e depois dos trabalhos de plantio, o estado também enfrentou períodos de veranico, com pouca chuva, chuva irregular, o que finalizou o ano de 2020, um ano abaixo da média para as chuvas nas lavouras mato-grossenses. Fernando destacando que os trabalhos de colheita também vão ser atrasados lá no estado e que nesse momento ainda não é possível precisar o tamanho de perdas, mas que eles já esperam uma queda na produtividade com relação às últimas safras. Esse atraso também vai impactar na segunda safra de milho. Fernando destacando que o produtor já estava bastante antecipado com a sua preparação, sementes e insumos já comprados. Então, mesmo que a janela de cultivo seja menor, o produtor lá do estado deve plantar toda a área de milho que ele estava planejando, mesmo que boa parte dessas áreas fiquem fora da melhor janela, e aí vai ficar maior a dependência do clima, o risco de perdas fica maior, mas mesmo assim o produtor deve apostar na cultura do milho, já que a rentabilidade, os preços de mercado estão bastante favoráveis nesse momento lá no estado. Fernando também comentando a situação aqui no estado de São Paulo, o aumento do ICMS que vai atingir diretamente as atividades do agronegócio, se solidarizando com os produtores paulistas e também destacando a importância do estado de São Paulo como fornecedor para outras unidades da federação, o que isso vai, e o aumento dessa tributação aqui no estado de São Paulo vai afetar a comercialização, as negociações em todo o país, gerando aí esse efeito cascata que vai chegar, claro, lá na ponta final, na mão do consumidor que vai adquirir esses produtos no supermercado, produtos mais caros com esse aumento de tributação. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.